sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um programa Café de Negócios e no programa desta semana eu estou entrevistando o Dr. João, médico veterinário, proprietário da Clínica São Francisco. Dr. João, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Érica. É muito bom ter o senhor por aqui. Igualmente estar contigo. Estamos muito curiosos para saber um pouco mais sobre esse mercado pet. Dr. João, para que os nossos telespectadores possam te conhecer um pouco mais, por favor, conte-nos quem é o Dr. João. O Dr. João sempre foi daqui de Itu. Conte para a gente. Bom, João Carlos Rodrigues, não sou ituano de nascimento, eu sou de Ribeirão Preto, mas já resido e trabalho aqui há 38 anos. Então, hoje me considero ituano de coração, adotei essa cidade como sendo a minha cidade e aqui vivo com a minha família durante todos esses anos. Vim para Itu conhecer a cidade, ocasionalmente com um casal de amigos e clientes de outra clínica nossa na cidade de Jaboticabal. A convite deles, vim passar um fim de semana em Itu, conheci a cidade, me encantei. Havia um potencial de mercado para que na época, em 1980, final de 1980, a gente instalasse aqui uma clínica veterinária voltada a cuidados com pequenos animais. Quando você fala pequenos animais, cachorros, gatos? Cachorros, gatos e animais exóticos, né? Uma vez que na época existia uma clínica, uma policlínica que tratava de animais de grande porte e também de pequenos portes, porém não era especialista ou voltada para esse mercado. Quando instalei a minha unidade aqui, eu procurei equipá-la com diagnóstico de imagem, laboratório, serviços de pensionato, internações, cirurgias e clínica médica e preventiva, né? E desde então eu venho exercendo a minha profissão, procurando trazer muita informação, muita orientação para os meus clientes, né? Visando um bem-estar e uma qualidade de vida para o animal de estimação. Doutor João, de onde saiu essa paixão por ser veterinário? Vem de família isso? Pais, tios? Não? Olha, gostar de animais, essa paixão, vem, logicamente, da minha educação. Eu sempre fui educado para ter amor aos animais, né? Nunca judiei, na época de criança, nunca matei um passarinho, né? Embora tivesse espingarda de pressão, estilingues, que naquela época todo, né? Jamais abati um animal. Então eu fui educado para gostar e cuidar dos animais. Ao término, né, do ensino básico, já me preparando para fazer um curso preparatório para a faculdade, minha irmã já estava na faculdade de medicina veterinária, meu cunhado já era formado veterinário. Eu, como gosto da área de saúde, sempre foi minha paixão, também optei por prestar um vestibular de medicina veterinária, né? Nunca me enxerguei sendo um engenheiro, sendo um profissional de exatas, né? Então, deu tudo certo. E o senhor estudou onde? Eu fiz a faculdade na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, da Unesp. Unesp, Jaboticabal. Júlio de Mesquita Filho, Universidade Júlio de Mesquita Filho. E me formei no final de 80, no começo de 1981, estava eu trabalhando já, arrumando lugar, adquirindo os equipamentos e montando a Clínica Veterinária São Francisco. Isso aqui? Aqui em Itu já. Aqui em Itu? A outra São Francisco fica em Jaboticabal e a outra em Ribeirão Preto. Doutor João, quais foram os desafios nessa profissão? Olha, no começo o desafio é sempre de um recém-formado, né? Você tem inúmeras dificuldades financeiras, porque quando você tem um sonho e um propósito profissional de fazer sempre o melhor, oferecendo qualidade e competência naquilo que você faz, você tem que investir. E como a minha proposta era oferecer à cidade uma coisa que não tinha na época, o desafio financeiro, obviamente, ele ocorreu. Tivemos que lançar mão de financiamentos, né, de leasing, porque o equipamento de radiologia, de laboratórios, de ultrassom
E o próprio equipamento mobiliário de uma clínica, ele é dispendioso para quem está começando uma unidade, num mercado onde você não conhecia a resposta desse financeiro, vamos dizer, desse mercado. Você tinha uma proposta de oferecer um serviço de qualidade, porém você não sabia se esse retorno viria ou não. E considerando que na década de 80 não era essa febre que justamente, é hoje, né? Justamente, naquela época todo mundo tinha o seu animalzinho. Isso. Restrito a algumas raças, alguns Sim. mais a cães e alguns gatos, que sempre foi uma população menor. Porém, os cuidados oferecidos a esses animais eram bem menores do que hoje se tem conhecimento, Sim. né? E tem Sim. oferta no mercado também Sim. para isso, né? Exatamente. E naquela época, o que a gente via naquela época, a gente tinha o cachorro, a gente dava banho nele com a mangueira no quintal, ele comia o resto da nossa comida, e era assim que as coisas caminhavam, né? Sim, e às vezes quando acontecia algum óbito, né? A morte do animal era tratada de uma maneira natural. Quase sempre foi envenenado. Ou, né, não existia uma preocupação em se buscar um diagnóstico ou um tratamento prévio daqueles sintomas apresentados, né? Algum momento na faculdade o senhor pensou em desistir? Nenhum momento eu pensei em desistir da profissão de médico veterinário. Ocorreu, quando eu estava no 3º ano de medicina veterinária, um convite, porque a Unesp Botucatu tem também veterinária e faculdade de medicina. Sim. E abriu-se, por alguma desistência, abriu-se 3 vagas na medicina humana na Unesp de Botucatu. E eu fui um dos que foi convidado, se eu não queria ocupar essas vagas da medicina humana. E aí? Aí bateu aqueles 2 dias de dúvidas, de pensamento, se deveria mudar o rumo que eu estava dando na minha vida ou não. Mas Deus Pai sempre é bom com a gente e Ele sempre leva a gente a tomar as melhores decisões. E eu, sem dúvida nenhuma, recusei. Falei que preferia continuar dentro da medicina veterinária, o que nunca me arrependi. Até hoje sou uma pessoa feliz com a minha profissão, com o que eu faço. Doutor João, hoje a gente tem a faculdade de medicina veterinária aqui, né? Próximo, praticamente na nossa cidade. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo a gente e que têm grandes interesses em ouvir um pouco mais um profissional da sua área. A gente percebe que muitas pessoas, né, adoram animal e você pergunta até enquanto criança, o que você quer ser? Ah, eu vou ser veterinário porque eu adoro o meu cachorro. Só que hoje a medicina veterinária nos dá um leque muito grande para se trabalhar. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, o que acontece com criança, a criança ela é muito próxima hoje de um pet. Esse amor, ele ajuda no crescimento, na evolução desse ser humano também. E também do animal, lógico. O que acontece é que você gostar de animal não é a mesma coisa de você exercer a profissão de médico veterinário. Porque muitas vezes você tem que criar barreiras para que a sua emoção não atrapalhe efetivamente a sua execução como profissional médico veterinário. Né? A gente fala, você não tem dó? Dó, acho que todo ser humano tem dó de animal. Porém, você tem que ter limitações e competência para exercer aquilo que precisa ser feito e que outras pessoas, por condições de não ser formadas ou não terem condição de fazer, você tem que fazer. Você tem que colocar a vida do animal, do seu paciente, em primeiro lugar. Certo. E deixar de lado algumas emoções. Né? Aí você trabalha, às vezes, mais com a razão, com a sua competência, do que com a emoção. E hoje, me formando veterinária, não preciso unicamente clinicar, né? Não, você sai... A maioria das universidades te dá uma formação completa. Você tem várias matérias, né, vários segmentos de conhecimento. Lógico que o seu aprimoramento, a sua especialização vai acontecer de acordo com as suas habilidades e opções de trabalho. Sim. Né? Então, hoje você pode sair médica veterinária e exercer uma infinidade de áreas, desde administrativas, laboratoriais, pesquisa, parte de responsabilidade técnicas, farmacêuticas. Farmacêuticas. Você tem, assim, né, dentro da área de animais propriamente dito, você tem piscicultura, você tem bovinocultura, equinocultura, a área de pets, animais silvestres, animais selvagens. Você tem um monte de
de áreas que você pode se identificar e, obviamente, buscar uma especialização, desenvolver-se como uma profissional dentro dessa área. Aquilo que te dá mais prazer, né, dentro do seu conhecimento, eu acho que isso é muito importante. E o senhor escolheu esse mercado do pequeno porte, né, do animal de pequeno porte, por quê? Tem alguma curiosidade nisso ou não? Ou os Existe. Quando eu, já praticamente formado nos últimos anos, eu prestava meus serviços de estágio, de plantões na outra clínica. Lá eu cheguei a mexer com equinos, bovinos, suínos, porque, obviamente, é uma área que eu tinha conhecimento também. Eu optei pelo PET, pelas especializações que hoje eu exerço, por achar que eu me desenvolvi muito nessa área, né? Gostar de pesquisar, de estudar, de fazer uma medicina mais detalhada, né? Não que as outras não sejam, mas aí vai a paixão também, né? A afinidade, né? Eu me via mais como um médico de pets do que de bovinos, de suínos, ou de equinos. Embora, quando exerci com todo gosto, né? Com todo prazer, e procurei fazer sempre o meu melhor para os meus pacientes. Doutor João, sem querer comparar, mas aqui só fazendo uma analogia, quando eu dava aula no infantil, educação infantil, a maior dificuldade que a gente tinha não era com as crianças, era lidar com os pais e com as mães das crianças. Eu tenho uma amiga que ela é pediatra e hoje ela já tem outras formações, e eu falei para ela, por que você fechou o consultório, né? Aí ela falou, porque o meu problema não era lidar com os bebês, era administrar a mãe, o pai e a mãe. E eu queria fazer essa pergunta, a maior dificuldade do senhor são os pets ou são as mães e os pais dos pets? Com certeza, sempre são os tutores, os donos dos pets. Isso porque o ser humano ele é muito complexo. Então, eu vou pedir para o senhor esperar só um minutinho para dar essa resposta. E você que está me assistindo aí, com certeza está super curioso para saber o que eu também quero saber. Então, a gente vai voltar no próximo bloco. Eu espero você. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios e na entrevista de hoje eu estou aqui com o Dr. João Carlos, veterinário, proprietário da Clínica São Francisco. E o Dr. João, ele vai nos contar agora, eu fiz uma pergunta para ele no primeiro bloco, né? Qual é a maior dificuldade, né? Se é lidar com o paciente dele ou se é lidar com o tutor dele, com os tutores. E aí, Dr. João? Eu nunca coloco a dificuldade no meu paciente. Se ele está lá é porque ele precisa de mim, né? Então, eu estou lá para aliviar o sofrimento, procurar uma cura. A dificuldade maior sempre é o ser humano, né? Até pelas dificuldades, pelas limitações, pelo fator emocional. Existem pessoas que têm um envolvimento muito forte, muito profundo com o seu pet. E isso atrapalha. Outra dificuldade é o ser humano jamais admite uma culpa. Às vezes, aquele animal chegou àquele ponto por culpa do tutor. Ou por negligência, ou por falta de atenção, de observação diária, ou até por proposital, né? Deixou para ver se a coisa acontecia de alguma outra forma. Então, o tutor sempre é a parte mais difícil desse relacionamento. Embora todos tenham a sua parcela de amor, de cuidado, alguns com algumas imperfeições, né? Mas, da parte do profissional médico veterinário, a gente tem que saber trabalhar esse lado também. Certo. E sempre, como eu sempre pratiquei a clínica, com muita informação, com muita transparência, muita orientação aos proprietários de como fazer, o que não fazer, de que forma alguns sintomas, alguns sinais que esse animal possa vir a chamar a atenção, de que forma ele pode socorrer esse animal ou buscar orientação de um profissional médico veterinário, né? Doutor, é uma parte que
eu sempre dedico um tempo da consulta em orientá-lo da melhor maneira possível. Doutor João, o que o senhor acha ou qual é o seu posicionamento hoje com esse mercado pet, que é uma febre, e essa humanização do animal, né? Porque hoje as pessoas acabaram substituindo, né? Eu substituo um filho pelo cachorro, substituo a esposa, substituo o marido por um animal. Como é que o senhor vê isso? É saudável? Até que ponto isso é saudável ou deixa de ser saudável? Esse tipo de relacionamento, podemos chamar de humanização dos animais, ele é inevitável na sociedade em que nós vivemos. Sim. Onde existe um nível de carência afetiva muito grande, um nível de empatias e antipatias entre as pessoas que são facilmente substituídas pelos pets, né? Então eu vejo que alguns casos são extremamente exacerbados. Na minha maneira de ver esse assunto, eu acho que o animal tem o seu lado animal e deve ser preservado. O excesso de humanização desse pet descaracteriza a vida desse animal e muitas vezes pode trazer prejuízo ao invés de benefícios. Certo. Doutor João, alguma curiosidade da sua carreira para nos contar? Olha, nesse pequeno tempo de 38 anos... 38 anos. Existem muitas curiosidades, né? Algo que marcou sua carreira? Olha, especificamente, eu sou uma pessoa feliz com aquilo que eu faço. E eu me sinto muito, assim, enaltecido quando o que eu faço para ajudar ou para salvar a vida de um animal é reconhecido. Certo. Né? E às vezes receber uma lambida do meu paciente, um afago desse paciente, é a retribuição maior que eu posso citar nesses anos todos. As coisas que acontecem, as perdas de vidas que passam pelas nossas mãos, não são, vamos dizer assim, não são evitáveis, né? Sim. Alguma coisa a gente acaba sendo limitado e não poder preservar todas essas vidas. Mas isso você tem que estar preparado para lidar também com isso, como profissional, né? É a correlação de um médico que perde uma vida, de um veterinário que perde um paciente, né? Isso faz parte de todo o trabalho. Você, quando se forma, você tem que estar preparado para lidar com situações diferenciadas também, né? Que é esse preparo muito mais emocional do que técnico, muito né? mais emocional do que técnico. Né? E lidar principalmente com a emoção de um tutor que perde. Isso, exatamente. Né? Porque você tem que saber confortá-lo. Isso. Né? E dar todas as explicações do porquê que aconteceu e que é inevitável muitas vezes. Ele vai morrer. Não, uma hora, todos nós todos vamos, nós, né? Então, é o entender, existe né? um limite para alguns organismos que, infelizmente, como o pet tem uma vida mais curta que o ser humano, a gente acaba tendo muito mais evidência, né, dessas perdas do que isso nos judia bastante. Sim. Mas assim, uma curiosidade, algo que o senhor quisesse falar, olha, na minha carreira aconteceu algo incrível, algo muito cômico, o que o senhor contaria? Eu prefiro não citar essa parte de algo cômicos. Não, é interessante, quando você lida com um animal, você vê algumas atitudes que você fala, poxa, mas como é que um animal tem uma emoção dessa ou tem uma atitude dessa? Isso são vários, né? Atitudes do tutor, cada um tem uma característica, né? Então, se eu for citar um especificamente, mas existem situações hilárias na clínica, existem situações tristes, situações que comovem. Sim. Né? E a gente, normalmente, eu vou citar uma só, sem citar nomes, lógico. Sim. Uma vez, um animal acometido de uma virose, de uma doença sinomose, chegou a um ponto clínico praticamente de ver poucas chances dele retornar à vida normal, vamos dizer assim, né? De obter uma cura. Esse animal não era meu cliente e foi diagnosticado com essa doença e foi sugerido uma eutanásia técnica para abreviar o sofrimento desse animal. Esse animal veio à clínica com os seus tutores e foi pedido a eutanásia. Tudo pronto, acordado que esse animal realmente, clinicamente, estava vegetando já, né? Esse animal falou, os proprietários disseram assim, nós não vamos assistir à eutanásia. Eu quero que seja realizada a eutanásia e que seja dado um fim
né, a conduta adequada para a carcaça desse animal. Tudo certo, tudo contratado, as pessoas foram embora e quando eu me preparei a sala, preparei a anestesia, tudo, eu não tive coragem de eutanasiar esse animal. E falei, poxa vida, mas será que a gente não pode tentar alguma coisa a mais, né? E foi aí que eu tentei, e fui tentando, e fui tentando, e fui tentando. E cada vez que eu fazia um procedimento, uma medicação, esse animal melhorava, demonstrava que podia reagir. Ao longo de 2 meses, esse animal estava andando, comendo, com baixíssimo nível de sequela, né? Que é uma encefalite viral, que deixa bastante sequela. Ele conseguiu um equilíbrio, uma qualidade de vida. Eu, depois de analisar clinicamente, fazer os exames pertinentes, eu diagnostiquei que ele estava em qualidade de vida para continuar a sua vidinha. Eu liguei para os antigos proprietários e chamei-os à clínica, eu queria falar com eles. Aí o casal veio, pois não, aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, é que eu tem uma coisa que é difícil de dizer para vocês, mas eu nunca havia feito isso. Tem uma pessoinha que quer falar com vocês. Eu abri a porta e o cachorro veio, né? E pulou, obviamente, direto no colo dos proprietários. E para mim isso foi uma situação incomum. Primeiro que eu não tinha o direito de fazer isso, né? Eu não tinha sido autorizado por eles a fazer, mas foi uma intuição e alguma coisa que a gente não explica. Sim. Mas a reação deles e do animal valeu talvez esses 38 anos que eu sou profissional lidando com animais. Que coisa linda, doutor João. Muito lindo. Não, hoje em dia, acho que talvez eu não tenha mais coragem de fazer isso. Mas como o senhor falou, tem coisa que não se explica. Não se explica. Alguma coisa... Não se explica. Me fez fazer uma situação dessa. O senhor lida tanto com a alegria, né? Quando a gente ganha um filhote, mas lida com a tristeza, que é a perda, né? Sim. O que o senhor falaria nesse momento de tristeza para o tutor? Que tudo tem uma hora. Eu tenho um lado muito assim, levo muito em conta o lado espiritualista, né? Sim. Ninguém está aqui por acaso e ninguém vai embora por acaso. Sim. Aquele animalzinho, por algum motivo, chegou o momento dele. Né? A gente não... Nós ficamos assim, eu sinto assim, eu estou incapacitado de mantê-lo aqui. Sim. Ele foi porque talvez eu estava incapacitado, mas é a hora dele, né? A falência de órgãos, envelhecimento de células, envelhecimento natural daquele organismo, que todo mundo tem um prazo de validade. Então, é muito difícil, porque tem pessoas que acatam essa informação, assimilam de uma forma muito natural. Sim. Tem pessoas que, infelizmente, não aceitam a perda, seja ela de um animal, seja de um ente familiar, de um ente querido. Então, eu traduzo isso como um fator individual. Certo. Né? Porque o ser humano, ele é preparado para lidar com verdades, com coisas boas, Sim. coisas alegres. Sim. Ninguém lida com coisas tristes. Porém, se você perguntar para um ser humano, me fale 10 momentos felizes que você teve, ele não saberá de bate-pronto relacionar os 10. Mas se você perguntar um momento triste que ele passou, ele na hora ele te relata. Então, por quê? A tristeza marca muito mais o ser humano do que as alegrias. Que deveria ser realmente ao contrário, né? A gente deveria viver muito mais os momentos felizes, as alegrias, do que as tristezas, né? Tem um neurocientista chamado Paul Zak. Ele lança um livro chamado A Molécula da Moralidade, onde ele fala da oxitocina, que ele relaciona esse livro com essa capacidade que o animal tem, o cachorro tem de provocar isso no nosso cérebro, que é esse sentimento de acolhimento, de amor e tudo mais. Eu posso dizer, então, que ter um pet é tudo de bom? Ter um pet é ótimo. Ele estimula no ser humano os mais indiferentes sentimentos. Né? Existem pessoas que têm uma carga amorosa muito grande para demonstrar e não conseguem transferir isso para um ser humano. Mas para um animal, ele consegue um relacionamento
e ele acaba se aprimorando, desenvolvendo como ser humano. Então, o pet é tudo de bom. Ao mesmo tempo que se você falar, eu tenho um cavalo, ele pode também desenvolver isso? Pode. Uma vaquinha que você tenha de estimação. Pode. Uma galinha de estimação. Pode desenvolver no ser humano sentimentos que você não... Um passarinho que, apesar de estar lá preso na gaiola, ele consegue demonstrar a sua tristeza através do canto ou a sua alegria. Ninguém consegue saber se é tristeza ou alegria, mas o ser humano consegue demonstrar um amor por aquele passarinho, pelo canto dele, ao ponto de não conseguir acordar e não ir lá ouvir, brincar com o pássaro. Né? Doutor João, eu ficaria aqui horas escutando o senhor falar, muito bom te ouvir, mas infelizmente a gente tem um tempo e eu gostaria de encerrar esse programa deixando a oportunidade para o senhor agradecer quem o senhor gostaria de agradecer durante todos esses 38 anos de carreira. Pode falar para o pessoal lá de casa. Érica, primeiramente eu agradeço a Deus, né? Depois a minha família, que me propiciou a minha formação como médico veterinário. Depois a minha família atual, esposa e filha, que me apoiam, me dão um resguardo para que eu possa ter a liberdade e o tempo necessário para me dedicar aos meus pacientes. E também agradeço aos meus funcionários e a todos os médicos veterinários, colaboradores, que nesses 38 anos estiveram comigo. Muitos passaram trabalhando comigo, hoje são excelentes profissionais, têm a sua vida própria, as suas clínicas. E os funcionários, todos eles que passaram comigo, todos me ensinaram um pouquinho, todos me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. E por último, aos meus pacientes, que eles fazem a minha realização. Muito bom. Muito obrigada, doutor João. Sou eu que agradeço, Érica. Agradeço você que ficou conosco até agora. Tenho certeza de que você adorou as curiosidades do doutor João e nós nos veremos no próximo programa. Tchau, tchau.